Ele dá a sua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 12. Verso 5. E já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele é repreendido. Porque o Senhor corrige ao que ama, e açoita a todo aquele que recebe por filho. Amém? Querido, tem uma diferença muito grande entre princípio e mandamento. E assim, a vontade de Deus é se relacionar com a gente através de princípios. Deus nunca teve vontade de ficar estabelecendo leis. Você não entra num relacionamento com ninguém estabelecendo leis. Quando você estabelece lei no começo de um relacionamento, já é prevendo que você pode ser enganado. Então, num negócio, por que você faz um contrato? Porque você não confia 100% no outro lado. Você tem que se precaver. Num casamento você não faz, a não ser que você desconfie. Aí você faz contrato nupcial, pré-nupcial, faz uma série de coisas. Por quê? Porque você entende que pelos princípios que foram estabelecidos na relação de vocês, as leis vão ser obedecidas naturalmente, por causa dos princípios que foram colocados. Por isso Deus não tinha leis com Adão. Deus não colocou uma lei, não coma do fruto. Aquilo não era uma lei. Aquilo era um aviso, era um alerta. Se você fizer, vai ser ruim para você. Não era um mandamento que traz benefício por ser cumprido. Adão não ganhava nada em não comer. Ele já tinha todos os benefícios. Aquilo era um alerta de não fazer. O problema é que quando eu não recebi princípios, ou quando eu luto contra entendimento de princípios, porque princípio vem de natureza. Você só consegue entrar num casamento com alguém sem estabelecer lei, porque você tem um pré-relacionamento com essa pessoa, em que a natureza de vocês dois começa a se parecer a ponto de você falar, vamos casar? A gente está percebendo que a gente pensa igual, ou estamos nos moldando um ao outro, vamos casar. E não precisa de lei para isso. Porque no relacionamento os princípios estão entrando, sendo estabelecidos, e as coisas vão se encaixando depois. Quando não existe relacionamento, é necessário lei. Porque você vai ter princípios totalmente diferentes dos meus. Então quando a gente vai conviver num lugar onde não é baseado em relacionamento, vai haver choques constantes. E aí, para minimizar os choques, a gente coloca lei. Não faça isso, faça isso. E aí muita gente se vê presa nisso. Tem que fazer porque está escrito, eu tenho que andar no que é certo, eu tenho que cumprir. E no fundo, isso só esconde a falta de relacionamento. Porque no relacionamento não seria necessária nenhuma daquelas leis. Dentro da minha casa não existem leis. Da porta para fora existe. No condomínio tem uma regra. Um livro de regras. Porque cada uma daquelas casas, cada um daqueles apartamentos vivem debaixo de princípios diferentes. Então, para que eles possam coabitar no mesmo ambiente, é necessário que se existam regras, leis, que se embasam em um princípio comum a todos. Todo mundo concorda com esse princípio quando resolve mudar lá. Quando se muda para lá, nós concordamos com esse princípio. Dentro da sua casa, eu não sei se você vai respeitá-lo, mas aqui fora, as leis são só manifestação de alguns princípios. Nós temos como princípio que depois das 10 é um horário bom para se dormir. Todo mundo concorda? Sim. Vamos estabelecer uma lei. Depois das 10 não pode ter barulho. Dentro da sua casa não precisa ter a lei. Porque o princípio é respeitado e é vivido por todos. Porque eles creem de verdade naquele princípio. Do lado de fora, não. Do lado de fora eles respeitam porque é lei. Mas não necessariamente eles acreditam naquilo. E isso é o que a gente precisa entender para se relacionar com Deus. Porque senão a gente vai apanhar demais. Vamos sofrer demais, patinar demais. E muitas vezes viver uma vida religiosa com medo de ir para o inferno. Faz isso, não faz isso. É mulher com roupa. Eu lembro quando eu era pequeno na igreja, a mulher não podia cortar o cabelo, a mulher não podia usar calça, ela não podia uma série de coisas. Porque existiam leis. Não faça. Deus nunca teve problema com calça ou com saia, até porque Jesus usava um vestido. Não existia calça naquela época.
Os homens usavam as mesmas vestes da mulher. Ele pegava dela para usar de manhã às vezes. Quando Paulo fala para o homem não usar roupa de mulher, era por isso, porque às vezes tinha impureza na roupa dela. E o homem podia se tornar imundo. Porque nos dias de menstruação da mulher, ela era imunda. É disso que ele está falando. Não use as roupas dela. Porque as roupas eram iguais. Mudava talvez cor, um adereço, mas era o mesmo tipo de roupa. Então, o que era o princípio por trás do que Paulo estava falando, quando ele começa a falar sobre decência? Era, mulher, você pode usar saia, você pode usar calça, isso não muda nada. Você tem que entender que o teu corpo é templo do Espírito Santo. Que o teu corpo quem vê é o teu marido. Então não adianta você não usar calça, mas usar um vestido que desenha o teu corpo inteiro nos olhos dos outros. Não adianta nada. Não adianta você deixar de usar isso, mas usar uma blusa que está marcando o teu corpo. O que ele está dizendo é, não adianta a lei. Porque realmente a irmã não quebrou a lei, ela está de vestido, mas o princípio foi quebrado há muito tempo. Porque Deus não estava interessado nisso, quando Paulo falou a respeito de roupa. Ele estava interessado em que a mulher preservasse sua intimidade. Para quem é de direito. Por isso que se você não entra em relacionamento com Deus, você vai ficar lendo Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia e batendo a cabeça na parede, porque não consegue cumpri-la. Porque é só em relacionamento com Deus você vai conseguir cumprir o que Ele quer. Em relacionamento com a tua esposa, você vai conseguir se relacionar com ela sem leis. Em relacionamento com a igreja, você vai conseguir se relacionar com a igreja sem necessidade de leis. É só em relacionamento. Fora disso, a gente vai ter que andar debaixo de lei. E o outro ponto, que é o que eu queria falar hoje, que a gente acaba apanhando demais, sofrendo demais, a igreja sofre demais, é com relação a entender o que é sofrimento. Eu cresci numa cultura na igreja em que crente sofre. Tem que sofrer mesmo, faz parte. A prova, irmão, a prova. A prova, a luta, mas é prova que não acaba nunca. E a vida inteira é uma prova atrás da outra. E não acaba. E a irmã passou a vida inteira na prova por causa do marido bêbado. E quando o filho cresce, o filho entra na droga. E agora é outra prova. Fala, meu Deus, mas que luta é essa? Não acaba nunca. Porque a gente não entende o que é sofrimento, o que é prova e o que é a tal da luta. Querido, tem coisas que nós vivemos que são consequências de erro. Tem nada a ver com Deus. Jesus, a morte de Jesus, ela não tira a consequência dos seus erros. Ah, está consumado, está pago. Está pago a dívida de Adão, não a dívida que você fez no mercado. Aquela você vai ter que pagar, se convertendo ou não. O irmão que você roubou, você vai ter que ir lá pedir perdão. Não adianta querer pegar o sangue de Jesus e apagar todas as coisas. Não vai. Você vai ter que arrumar as coisas. Isso é consequência. Outra coisa é o que você vai sofrer no mundo. No mundo tereis aflições, porque o mundo vai tentar te pegar de todo jeito. O lado de fora não respeita as mesmas regras que você, e o diabo vai tentar o tempo todo te cutucar, te tirar do plumo, te tirar do teu lugar. E a outra coisa é o que o Senhor coloca sobre nós. E é isso que a gente precisa entender. Sobre sofrimento de filhos. Sobre por que a gente passa por algumas coisas. Porque Deus traz alguns tipos de dores sobre nós. Essa semana a gente foi fazer ultrassom. E aí a gente viu lá o bebezinho se mexendo, tudo. E eu fiquei olhando para aquilo, já tem tudo, né? Perna, braço, tem 7 centímetros. Aí eu saí, a gente ficou sentado na recepção esperando vir o exame impresso para a gente ir embora. E eu fiquei olhando para minha mão assim e medi mais ou menos 7 centímetros. Eu falei, nossa, cabe aqui. Desse tamanho, já tem tudo pronto. E eu fiquei olhando e por um momento pensei assim, já pensou se agora ele saísse do ventre, o médico colocasse ele na palma da minha mão e falasse assim, olha, para ele viver, você vai ter que proteger ele aqui por mais 7 meses, na palma da tua mão. Se você descuidar, ele vai morrer, porque ele não pode mais ficar lá dentro. Ele dentro da minha mão. Aí eu falei, nossa, eu ia fechar a mão, eu ia passar 7 meses com essa mão fechada. E eu comecei comigo a pensar, eu falei, nossa, eu ia dar minha vida, eu ia morrer para manter essas mãos fechadas, para proteger. E aí Deus falou comigo, eu faço desse jeito com vocês. Eu amarro a minha mão em cima de vocês, eu cubro vocês, do jeitinho que você está pensando que você faria com teu filho. E eu tenho poder para fazer isso com vocês. E tudo que o diabo tenta tocar, quando a dor vem, é nesse entendimento, ou nessa fé, de que Deus está fazendo isso comigo. No momento em que está doendo,
de que Deus está comigo na palma da mão e protegido. E tudo que está entrando ali é por permissão dele. Por que é que a gente sofre? Por que é que o Senhor envia dor e permite que a dor venha? É esse texto de Hebreus. Não despreze a correção do Senhor, nem te desanimes quando for repreendido, porque o Senhor corrige ao que ama e açoita ao que recebe por filho. A palavra açoita aqui é flagela. É a mesma palavra que foi usada para Jesus sendo açoitado pelos romanos. Deus faz aquilo com quem ele recebe como filho. Quando nós somos adotados por Jesus, a gente começa a ser açoitados por Jesus. E se a gente não entender isso, ele fala assim, não desanime com isso, porque ele faz isso com todo mundo que ele recebe por filho. Só que ele não faz isso porque você tem que pagar um preço pelo que você foi, porque o preço do que você foi já foi pago. O preço foi pago. Aceitei Jesus hoje, entreguei minha vida para Jesus hoje. Jesus, o Senhor é dono da minha vida a partir de hoje. Eu quero viver para o Senhor. Perdoa os meus pecados. Ele fala, está tudo perdoado. Perdão, eu perdoei. Tua vida está nas minhas mãos agora. E eu não vou entrar aqui num processo de libertação e uma série de coisas, mas de forma resumida, está perdoado. Por que então que o Senhor começa a me açoitar e a me corrigir? Não é para eu pagar um preço pelo que passou. Não é porque eu tenho que sofrer um pouco pelo mal que eu fiz. É porque a minha natureza precisa ser transformada. Porque aceitar Jesus não transforma a natureza de ninguém. Judas andou com Jesus, aceitou Jesus, fez milagre, a natureza dele não foi mudada. Aceitar Jesus não transforma a natureza. Correção é que transforma a natureza. Entenda que o diabo, ele entende muito de princípio. Se é uma coisa que o diabo não está preocupado, é em ficar brigando nesse nível aqui com a gente. Ele trabalha em princípios. Porque quando ele consegue semear nos princípios e alterar algumas coisas, ele sabe que com o tempo ele vai colher. Por que que o mundo luta tanto? Você acha que o diabo ama as crianças? Ele quer proteger as crianças? Não, ele, na Bíblia várias vezes manda matar todas. Por que que ele luta tanto contra os pais corrigirem as crianças? É errado, não pode pegar a vara, não pode corrigir. Por quê? Ele quer proteger a criança? Não, porque ele entende o princípio dessa palavra. Ele sabe que se filhos não forem corrigidos com vara, o entendimento de filho e de pai não é imputado dentro da criança. Então uma geração que não é corrigida não tem despertada dentro de si o entendimento da relação entre pai e filho. Por isso você tem filhos hoje que não respeitam mais os pais como antigamente, que não conseguem dar honra aos pais. Como eles não conseguem dar honra aos pais, eles não desfrutam dos benefícios da honra, e por isso eles não têm dias prósperos, eles não colhem de herança. Você entende como num princípio Satanás pega todo o resto? A mãe não corrige o filho porque ela tem dó. Não interessa se essa criança vai crescer rebelde ou não, não tem a ver com isso. Tem a ver que o entendimento da relação de pai e filho, Deus estabeleceu que vem através da vara. Quando eu corrijo meu filho, eu transfiro para ele o entendimento da relação de correção e que com isso eu transfiro uma natureza para ele. Quando eu tiro isso, esse menino pode crescer o menino mais corretinho do mundo, mas ele não vai estabelecer a relação correta entre pai e filho. Ele vai estabelecer uma relação de amigo com o pai e com a mãe. Minha mãe sempre foi amiga, ela sempre conversou muito comigo. A gente é brother, a gente é amigo, eu e meu pai. Sim, exatamente por isso você não consegue estabelecer com o teu pai a relação de receber a herança, de colher o que ele tinha para deixar para você. Porque você não consegue honrá-lo na figura de pai, você honra ele na figura de amigo, de próximo. Mas essa figura não traz para você o que a Bíblia promete, é a figura de pai que traz. Deus é meu amigo? Sim. Deus é teu amigo? É, mas ele é meu pai. Eu não trato como amigo. Eu converso com ele, eu me relaciono como amigo, mas eu entendo que, em última instância, ele é pai. E onde é que eu entendi que ele é pai? Onde é que isso é gerado dentro de mim? Quando ele, ao contrário do mundo, não me pune, ele me corrige e logo em seguida ele mesmo vem secar minhas lágrimas. E ele entende, e ele me fala assim: entende, filho, que eu fiz isso porque eu te amo? Eu entendo. E nisso vai sendo estabelecido esse lugar. De cima vem o cuidado, de cima vem a proteção, de cima vem a correção. E eu vou dando a ele esse lugar de honra de pai. E ele vai me corrigindo. E com isso a transferência de natureza dele vem para mim. E eu começo a me parecer com ele. Que cada vez que eu saio da natureza dele,
começo a manifestar algo que não se parece com ele, a vara vem sobre mim, para me colocar de volta num caminho que eu desconheço, que é o caminho de ser como ele. Então a vara é assim: eu te recebi como filho, você não anda como meu filho, porque eu te recebi hoje, você não tem a minha natureza ainda. Cada vez que você se afasta do caminho, eu pego a vara e te trago de volta. Quando você se submete a esse caminho, você está dizendo: eu quero andar na tua descendência, no teu caminho, me traz de volta com a vara. E durante esse caminho eu vou tendo a natureza dele, eu vou me parecendo com ele. No final das contas, eu tenho a natureza dele imputada em mim e tenho o direito de receber a herança dele para mim. É lógica. Por isso que sem vara não sois filhos. E o mundo quer tirar justamente a vara. Porque quando ele tira, ele quebra um princípio espiritual. E quando o princípio é quebrado, você pode orar o quanto você quiser. Você pode dar oferta, você pode dizimar, você pode socorrer pobre, você pode fazer o que você quiser da tua vida. O Senhor fala: isso aí são só manifestações, o princípio está quebrado. E quando o princípio está quebrado, o restante das coisas não adianta de nada. A Bíblia diz assim: se os fundamentos forem removidos, o que poderá fazer o justo? Está dizendo: por mais justo que você seja, por mais cumpridor da palavra que você seja, se você remover os fundamentos, nada sobra que você possa fazer. Você pode cumprir justiça o quanto você quiser, todas as leis. Se você quebra os fundamentos, você nada pode fazer. Se forem removidos os fundamentos, o justo não pode fazer nada. O justo, aquele que Jesus diz que não existe nenhum que cumpra toda. Ele está falando, mesmo aquele que tentasse cumprir tudo, não poderia fazer nada. Se os fundamentos forem retirados, se forem quebrados os fundamentos. Existem fundamentos que Deus estabeleceu no teu casamento. Relação de homem, mulher, pai e mãe. E em função da relação de pai e mãe é que ele dá filhos. É no relacionamento do marido e mulher que vem os filhos. Você pode estar tentando corrigir os teus filhos de todas as formas, colocar os teus filhos no caminho que for. Se os fundamentos do casamento estiverem quebrados, esquece. Esqueça, você está batendo no lugar errado. Porque fundamentos foram tirados. Você está tentando impor as leis e a justiça em cima dos filhos. Os filhos são construídos em cima dos fundamentos do casamento. Se essa aliança está abalada, está sem fundamentos, está estabelecida em qualquer outra coisa que não seja o fundamento que o Senhor deu para o casamento, esquece os filhos, você está brigando na ponta errada. Você está perdendo tempo. E o problema é você descobrir que está perdendo tempo tarde demais. Porque está lutando nos filhos para manifestar algo que não vem. Algo que está em você. E é como se você tentasse se blindar e se proteger para que o filho não visse o problema que está em você. Para que o filho não crescesse no mesmo problema que você vive. Então você tenta blindar o teu filho para ensiná-lo num outro lugar. Deus fala: está perdendo seu tempo. Seu filho, quando crescer, vai sofrer da mesma coisa que você sofre. Da mesma coisa que teu pai, teu avô, teu bisavô, e vai na descendência, ele vai sofrer da mesma coisa, ainda que você tente protegê-lo. Porque o fundamento que ele vai comer é o fundamento que você vive, não é a lei que você pratica. Ensina a criança no caminho que deve andar. Não é ensina o caminho para a criança. Mostra para ela onde é que ela anda. Ela vai andar onde você anda. Ela não vai andar para onde você aponta. Não adianta. A única forma dos seus filhos não sofrerem naquilo que você sofre no teu casamento, é você arrumar no teu casamento. Não adianta você levar para a igreja e mostrar a Bíblia. E tentar mostrar para eles que esse é o certo de fazer. Eles vão comer da tua herança e não da herança do pastor. Por isso que você vai ver a esposa cometendo os mesmos erros da mãe. E orando para que a filha tenha um casamento feliz. O marido tendo os mesmos problemas do pai e orando para que o menino tenha uma vida diferente. E não vai ter. Vai ser a mesma coisa. Porque isso é herança de pai para filho. Você come do que o seu pai construiu em cima dessa terra. Espiritualmente. Vai viver da mesma coisa. Isso é remissão. Remissão não é para a igreja. Remissão é chamar Jesus e falar: Jesus, me ajuda a arrumar o caminho dos meus pais. Me ajuda a deixar um caminho diferente para que os meus filhos andem. Todo o rei de Israel que era levantado, o rei de Judá, quando terminava o reinado dele, a Bíblia joga uma sentença. A sentença é: fez conforme o seu pai Davi. Andou nos caminhos do seu pai Davi. Ou
não fez conforme os caminhos do seu pai Davi. Ele era julgado e analisado com base no caminho do pai. Andou no caminho do pai, não andou no caminho do pai. E fez conforme os erros do teu pai e não conforme fez Davi. Porque o que Deus estava dizendo é: você tem dois modelos de caminho. O do teu pai, que foi um corrupto, ou o de Davi, que deixou um modelo lá atrás. Escolhe o caminho que você vai andar. Era isso que Deus estava dizendo. Então, o triste que eu tenho para dizer é que você não tem como blindar os teus filhos. Ah, minha vida está aí, eu vou viver, é o que eu tenho para viver. Se não por você, pelo menos pelos seus filhos, você tem que arrumar. Porque você não tem como protegê-los. Não tem. Vai para a Bíblia, vai para a história da tua família. Pode ir onde você quiser procurar. Você vai ver a mesma coisa vindo sobre os filhos. Você pode até achar que é um sentimento bom, bonito. Minha vida está acabada. O que resta é meus filhos viverem. Não tem nada de bonito nisso. Seu filho vai padecer. Tua filha vai padecer na mesma coisa. Isso é herança. Ela não tem como inventar um caminho. Ela tem que andar no caminho deixado pelo pai, pela mãe, ou escolher, renegar a natureza que o pai e a mãe deixaram e começar a construir uma vida nova em Deus. Mas você só está empurrando uma geração para frente. A necessidade de arrumar. Alguém vai ter que arrumar. Sua mãe não arrumou, veio para você. Se você não arrumar, vai para tua filha, e assim vai. O filho da mulher vai ter que pisar a cabeça da serpente. Seja dessa geração, ou da próxima, ou da outra. Algum filho vai ter que pisar na cabeça da cobra que está visitando tua família. É você? É teu filho? É teu neto? Mas alguém vai ter que fazer isso. E quando o Senhor começa a nos corrigir, o que Ele está fazendo? Te aceitei como filho. Agora eu vou te transformar em filho. Agora eu vou te dar natureza de filho. Você foi aceito na casa, mas você ainda come errado. Quando a gente tinha casa de recuperação aqui, nossa luta não era para que eles parassem de usar droga. O problema não era parar de usar droga. Entrou desse portão para frente e parou. Acabou. O problema era ele sentar na mesa e comer do jeito que ele comia na rua. Igual um animal. O problema era ele sentar na mesa e você ensinar ele a comer de garfo e faca. E não segurar a colher assim. Era ele sentar na mesa e você ensinar ele a comer com modos. Ele comeu comida de forma racional e não a ansiedade que queria comer uma panela de arroz. Esse era o difícil. Tirar a droga era fácil. Tirar a droga você tirava assim. Tirar a natureza dele, essa era a desgraça. Ninguém é modo de dizer, mas a maioria das pessoas que não ia embora por vontade de usar droga. Ele ia embora porque você estabelecia horário para acordar. Você estabelecia horário para comer, horário para banho. E ele estava acostumado à rua e não ter um mínimo de disciplina para nada. Ele ia embora porque ele não queria mudar a natureza. Porque a natureza dele se chocava o tempo todo aqui dentro. Não ia embora por causa da droga. Por isso que a gente brinca, às vezes é mais difícil tratar com a igreja do que tratar com os viciados. Porque eles às vezes não têm para onde voltar. E por isso eles ficavam. A igreja tem para onde voltar. E por isso ela volta para ser o que ela quer, onde ela quer. Porque ela tem um salário, ela paga as contas dela. Ela não é obrigada a se submeter a algumas naturezas que estão tentando se colocar. Eles às vezes ficavam porque não tinham escolha. Porque tudo se trata de transformar a natureza. E a natureza se transforma com vara. A palavra é só para sinalizar qual é o caminho. Mas você vai infringir esse caminho se isso não for a tua natureza. E quando você infringe, é a vara que o Senhor traz para te corrigir. Sempre é vara. A vara, querido, sinaliza que você é filho. Você não bate em filho que não é teu. Você não pega vara para filho que não é teu. Quando é que você sabe que é filho? Quando a vara foi pega. Pegou vara porque é filho. E se você já corrigiu os seus filhos, você já teve essa experiência de você corrigir eles com chinelo, com cinto, ou sei lá, com uma vara, e depois de alguns minutos você volta no quarto, ele te abraça e te beija e quer ficar agarrado em você. Você fala, mas que loucura é essa? Essa loucura é o Espírito Santo. Essa loucura é a natureza de filho, que quando você o corrige, não porque você está com raiva, não porque te ofendeu o que ele fez, mas porque ele precisa ser corrigido, você estimula nele a relação e o vínculo entre pai e filho, e ele quer te abraçar e te beijar logo em seguida. E é uma coisa doida que a criança também não sabe explicar. E aquilo te constrange, porque você acabou de corrigir.
E depois disso ele quer te abraçar e ficar agarrado em você. É como se a correção gerasse essa natureza. Porque a correção gera isso. O que gera a natureza é vara, não é palavra. É andar junto, é andar no caminho. Não são leis. Quando eu estou sem correção, eu não sou filho. Jesus chama as pessoas para andar junto. E começa com: vinde a mim, você que está cansado, está com problema, eu vou te aliviar. Então você chega em Jesus, é lindo. Oh, coisa maravilhosa ir para Jesus. Tudo é bom, Jesus cuida, Jesus fala. Tá uma maravilha, andar com Jesus é lindo. Logo em seguida ele vem e fala: agora tome a tua cruz e me siga. Agora é com você. Agora você vai começar a ser crucificado, para que a natureza seja gerada em você. Aí é a hora que a gente começa a tentar espanar. Falar: essa parte não é boa, ninguém me falou dessa parte. Lucas 9, 23, eu vou abrir, deixa sua Bíblia em Hebreus que a gente vai ler de novo. Lucas 9, 23 diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Nega quem você é. Diz: não, eu não quero quem eu sou. E tome cada dia a sua cruz e me siga. Porque qualquer um que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Quem por amor de mim perder a sua vida vai salvá-la. A palavra salvar aqui é resgatar. Que resgate é isso, querido? O que a Bíblia está falando é: se você se negar e perder a tua vida, você vai resgatar a vida que você perdeu lá no Éden. Aquela natureza, que era a natureza de Deus, vai ser resgatada, salva, quando você negar que você tem. Você quer ter duas? É o que Deus fala, você tem que escolher que natureza você quer ter. A minha ou a sua? Mas você só vai ter a minha quando você parar de explicar a sua e negar a sua. Não, mas eu estou fazendo isso por causa de... Não, você está fazendo isso porque é uma natureza velha. Não me interessa o motivo, ela tem que ser deixada do lado de fora, ela não entra. Não, mas é porque, é por causa de quê, é porque que nada. Você pode ter todas as explicações do mundo, o que você tem que entender e assumir para você mesmo é: essa não é a natureza de Jesus, e eu quero ter a de Jesus. E Jesus vai falar: não é isso que a gente combinou? Eu ia te dar a minha natureza, ia soprar meu espírito, você ia ser um discípulo meu, um seguidor. Você vai dizer: é isso mesmo. Então, você acabou de descobrir que tem uma coisa em você que não faz parte da minha natureza. Você não quer pôr ela para fora? Você está defendendo ela. Você está justificando ela. E Jesus falou: eu preciso só entender o que você quer. Você quer manter a tua, você quer a minha. Não, mas é porque ele me bateu, foi eu que mandei ele te bater. Porque quando ele te bate, a natureza vem para fora. E eu falo: aí saiu mais uma, pega mais uma. E põe para fora. A correção é para isso. E esse é o período que todo mundo costuma rejeitar. Porque a gente ama a ideia de: vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados. E a gente ama a ideia de ir por todo mundo, espalhar as boas novas. O problema é o meio do caminho. Sair do Egito é maravilhoso. Deus te tira, te liberta, te dá emprego, te dá dinheiro, arruma a tua vida. Entrar na terra prometida, que é a promessa que Deus fez, também é maravilhoso. O problema é o tempo seguindo Moisés no deserto. O tempo que a natureza tem que ser transformada. A gente rejeita. E aí, normalmente, a hora que a gente quer pular daqui, direto para o final. E você sabe que essa pessoa pulou do começo, sem passar pelo processo. Ele pulou direto para o final, porque ele tem que começar a construir histórias e caminhos para ele. Ele não está vinculado, ele não está ligado ao processo. Ele não entendeu nada do processo. Aquele povo, quando sai do Egito, eles andam com Moisés. Quando eles chegam lá na frente, eles recebem terra, recebem bênção do Pai. Cada um recebe uma palavra diferente. Então, no que eles estão fazendo e vivendo hoje, eles têm uma linha para traçar para trás, para chegar até o Egito. Nós chegamos aqui. Mas antes de chegar aqui, a gente passou por Jericó com Abraão, com Josué. Antes de Josué, a gente atravessou o Jordão. Antes do Jordão, a gente ficou um tempo no deserto, foi circuncidado. Antes dali, a gente fez tal coisa. E ele tem uma linha traçada que o vincula até o pai Abraão. Então, quando ele está vivendo aqui e os filhos perguntam:
O que nós estamos fazendo aqui? Ele tem uma linha para voltar até Abraão, que é para quem foi dada a promessa. Quando essa pessoa rompe, porque ela não suporta o processo, ela começa algo aqui que começou aqui. Não tem vínculo com nada. Da onde veio isso? Veio direto de Deus. Mas essa descendência começou em Deus. É eu e Deus. Deus sabe meu coração. Começamos algo aqui, estamos indo aqui. E é isso aí. Deus está aqui comigo. Esse é o discurso de todo mundo. Que você, quando ouve isso, fala, pulou o processo. Porque o processo sempre vai te dar uma árvore genealógica em Deus que vai te levar até Cristo. Os discípulos de Jesus, chegou um tempo em que ide. Passou o tempo do processo do vinde a mim, depois do vem após mim e o ide. Então quando você chegava em qualquer um dos 12 apóstolos e perguntava, o que você está fazendo aqui? Não, eu estou aqui, mas quem me enviou para cá foi a igreja lá de Jerusalém. E a igreja de Jerusalém começou lá em Atos 2. E Atos 2 a gente ficou ali porque Jesus mandou ficar parado ali. E Jesus mandou porque ele me tirou lá do barco um dia e mandou eu seguir ele. Todos eles têm uma linha histórica para se chegar onde chegou. Isso é paternidade. Se submeteram a um caminho de correção que os colocou em algo, em um lugar. Mas o que os colocou ali foi a correção, não foi um chamado. O chamado não te coloca no propósito, é a correção que te coloca. Você entende que Isaías não tinha um chamado? O maior livro dos profetas, ele não tinha chamado. A quem enviarei, quem há de ir por mim? Aí ele fala, eu, Chapolin. Ele fala, eu vou. Deus não falou o nome dele, ele falou, eu vou. Eu estou aqui, pode mandar eu. Então tá bom. Aí ele começa a ter visão e aquela coisa toda e... eu tenho lábios impuros, é isso aí. Você tem a boca suja. O anjo vem e toca na boca dele para arrumar. Quer o caminho, querido? Nem chamado você tem, mas você quer andar no caminho? Quero, preciso começar a te corrigir. A gente se apega no chamado, com um certificado que me faz poder exigir de Deus uma palavra que ele deu. Ele fala, não, querido. Isso aqui é só a minha intenção com você. Isso aqui é um noivado. Noivado é intenção. O casamento vai acontecer se você estabelecer aliança comigo. Se você for fiel à aliança. Se você se submeter à minha natureza, nós vamos ter filhos. Porque os filhos têm a cara do pai. Aí pula-se todo o processo de dor. Porque ele se choca com a minha natureza. É para chocar mesmo. É para isso que existe. É para isso que Jesus morreu. Deus é quem te conduz a um ambiente que confronta a tua natureza. Não adianta você tentar fugir dele achando que é o diabo, que para mim é diferente. Você pode até se enganar que é diferente. E eu poderia te contar a história de muita gente próxima a mim, familiares, que se enganaram que seria diferente e só empurraram para os filhos depois da dor. Só empurraram para frente, só empurram para frente. Deus trata comigo, trata mesmo. O problema é a gente se enganar. Eu não tenho nada contra você fazer o que você quiser da tua vida. Só não se engane. Saiba. Eu faço isso aqui hoje para te condenar mesmo. Porque a Bíblia diz que nós somos julgados de acordo com o que nós sabemos. Você não é julgado até que você não saiba. A partir do momento que você ficou sabendo, você é responsável por cumprir. E no dia do juízo, vai te ser pedido. Então hoje eu estou acrescentando juízo sobre a tua vida. Saiba, teus filhos vão pagar por aquilo que você não arrumar. E Deus vai cobrar de você. Não adianta ficar apontando o caminho para filhos. Segue aqui, está escrito na Bíblia. Segue o caminho do teu avô. Não, filho, é você que é o pai. E eles não podem entrar em herança se o pai não os colocar lá. Avô não coloca ninguém em herança. Dor e correção, querido. Tem propósito de Deus de transformar a sua natureza para o propósito que Ele tem. É só para isso que Ele manda dor. Não é porque a gente precisa sofrer um pouco. Não é porque a gente tem que pagar um pouco de penitência. Não é para nada disso. Adão recebeu tudo de mão beijada. Sem passar por nada de dor. Por quê? Recebeu a natureza. E com a natureza você entra no propósito. A continuação daquele texto de Hebreus, verso 7. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos têm se tornado participantes, sois então bastardos e não filhos.
Deus está dizendo assim: se você não é corrigido, se você se colocou num lugar de falta de correção, de não sujeição à correção, você é bastardo, você não é filho. Sabe o que era bastardo? Ele sentava na mesa, ele comia, mas ele não tinha direito à herança. Ele não morre de fome. Ele participa da mesa, mas ele não entra na herança. Ele não leva adiante aquilo que tem para ser levado. Ele não tem direito aos frutos do Pai, mas ele come na mesa. Então o autor de Hebreus está dizendo: se você está sem correção, você é bastardo. Você não tem a natureza do pai e da mãe. Você não recebeu, você pode ter recebido a semente do pai, mas não recebeu a forma dada pela mãe. Isso é a forma da igreja, isso é a igreja, isso é a mulher. Eu ponho a semente na minha esposa, quem dá forma é ela. Isso é Deus. Deus coloca a semente dele em você, quem dá forma em você é a igreja. É a mãe quem dá forma. Deus está dizendo: você é bastardo se você come na mesa, mas não recebe a forma. O problema de ser bastardo: vai morrer de fome? Não vai. Não vai ser abandonado, jogado na rua, mas não vai receber direito a multiplicar isso depois. Não leva o nome do Pai adiante. Só sustenta a própria vida. Se estáis sem correção, sois bastardos. Só filho sofredor de correção, querido. Sabe primo que vem morar em casa? Você dá ordem, mas você não pega a vara para ele. Ele dá um tempo aqui. Ah, mas o meu primo fez. O negócio com ele é outro. Ele não vai ganhar parte dessa casa aqui quando eu morrer. Vocês vão. A correção é só para vocês. A história do Judas. Quando eu fiz o Judas na rua e tacou fogo na árvore da mulher, e só eu apanhei. E tinha 10 moleque. Tomei uma surra na Páscoa da minha mãe, que só Deus sabe. Só eu apanhei. E falar: mãe, mas todo mundo fez. Eu falei: não, mas você. É você que é meu filho. Os outros é problema deles. Por quê? Porque sois filhos. O erro pode ser de todos. Você identifica os filhos porque os filhos são corrigidos. Você identifica os filhos porque o pai está em cima olhando o que eles estão fazendo. Está de marcação. Onde é que está sua irmã? Onde é que está? Está lá fora. Tem 50 crianças lá. A mãe fala: onde é que está a Helena? Mas tem 50. Não, mas meu negócio é com a Helena. Não quer dizer que eu não me preocupe com os outros. Mas o meu direito, a minha responsabilidade de correção é sobre ela. Então como é que você identifica que alguém é filho de alguém? E que alguém assumiu o papel de pai sobre alguém? Porque ele vigia. Porque ele monitora comportamento e ele corrige. É isso que a igreja perdeu. Homens que criem pessoas como filhos, entendendo que o papel é dar destino. O papel não é pegar de domingo ou receber um pouco de oferta. Isso não é a função do pastor. A função do pastor é que as ovelhas se multipliquem. O pastor não gera ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. E quem gera ovelha, ovelha é saudável. Ovelha com medo não multiplica. Ovelha fraca não multiplica. Só quem multiplica é ovelha. Ah, mas eu crio cabra também no meio, tá tudo misturado. Tudo bem, deixa comer junto no pasto aí. Mas os filhos são as ovelhas. E os outros? Os outros estão soltos aí. Comem no mesmo pasto. Mas eu pastoreio ovelhas. Ainda que os outros queiram andar juntos. Obediência, querida, ela é aprendida por sofrimento. Obediência não vem porque eu ouvi uma lei e resolvi segui-la. Isso é andar por lei. Andar por princípio só é gerado baseado em sofrimento. É gerado quando eu quebro uma lei, sofro em função daquilo, e aquilo gera em mim um entendimento de quando há desobediência, a correção e a dor. Você entende que seus filhos vão crescer com temor a Deus por causa da vara? Quando eles lerem na palavra a respeito de dor, isso está encravado neles. Quando eu quebrava mandamentos em casa, doía. Adão não experimentou isso.
Adão nunca tinha sido corrigido, tomado uma varada. Então quando a serpente fala para eles, não, come, bobo, não dá nada. Ele não tinha uma cicatriz para dizer, não, desobediência dói. Então ele quebra mandamento. Por isso que quando você não corrige os teus filhos com a vara, eles vão sofrer muito se conseguirem andar com Deus depois. Porque eles não têm noção de que desobediência dói. De que desobediência gera como fruto correção, varada. Então eles desobedecem constantemente. E o problema maior, não conseguem reconhecer Deus na correção. Porque na imagem que se tem de pai, não existe correção. A imagem que eu cresci tendo de pai é que a correção é um bate-papo de amigo. Querido, correção não tem função de gerar entendimento em você. A vara não tem a função de te dar entendimento sobre alguma coisa. Ela tem a função de te dar natureza. Então não tente entender a vara. Quem entende que você merece a vara é o pai, não sou eu e não é você. Eu não entendo caminhos que Deus me coloca para passar. Por que demorou tanto? Eu não entendo. E eu não questiono Deus porque eu não estou interessado em entender. O dia que eu entender, eu sou responsável. Eu não quero entender. Eu quero andar debaixo dele. Então quando ele corrige, eu só falo amém. O Senhor sabe o que está fazendo. Porque eu entendo que ele me ama. Que se está acontecendo é porque ele me ama. Que eu estou na mão dele, fechadinho ali. E só entra o que ele deixa. E que se hoje ele me permitiu passar por isso, ele me ama, ele sabe o que está acontecendo. Você entende por que Deus fala a respeito dos pastores? Jesus fala para você, meu filho, era melhor você amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar, do que você abusar, do que você agir de forma errada com as ovelhas. Suicídio já é um pecado que, e aqui eu não quero nem legislar a lei nisso aqui, tá? Mas de forma fria, suicídio não teria perdão, tá? Ah, mas eu acredito também. Acredito na misericórdia de Deus. Mas de forma fria, suicídio não tem perdão. Jesus está dizendo assim, é melhor, entenda que isso não é força de expressão, é melhor você se suicidar do que o juízo que vai vir sobre a tua vida, pela forma como você trata as minhas ovelhas. Se o suicídio já é algo pesado, ele diz, mas é mais leve do que o que eu tenho guardado para você, meu filho, se você abusar das ovelhas. Então Jesus está dizendo assim, para as ovelhas, se submetam ao caminho. Anda atrás dele. Aí ele vira para ele depois e fala, mas fica sabendo, que o que eu tenho guardado para você, se você abusar daquilo, é pior do que o que eu tenho para um suicida. E quando ele estava falando isso, não tem a ver com o entendimento que nós temos do suicídio. Tem a ver com o entendimento que um judeu tinha do suicídio. Que era algo que esquece. Para um judeu, suicidou, acabou. Morreu, foi embora, não tem Abraão, seio de Abraão, não tem mais nada. Ele está dizendo, é melhor isso do que o inferno que eu tenho para a tua vida. Viu, pastor? É que é difícil a gente entender, porque a gente vê o que os pastores fazem hoje, o que a igreja faz hoje, fala, Deus, o senhor não faz nada, aí fica difícil, né? Aí o povo continua fazendo. Mas no dia do juízo, a gente não tem ideia do que tem reservado para esses homens. Porque por um lado, Deus fala para as ovelhas, sigam, porque a vara da correção é minha. Mas de outro, Deus fala, mas com você minha conversa vai ser diferente. Jesus diz, não desejeis ser alguma coisa, porque você não sabe o peso que isso vai gerar para você. O peso de juízo que vai vir sobre a tua vida quando você errar. Porque se o teu filho erra, ele é corrigido. Quando você erra, você desvirtua a tua vida e a dele. Porque você acabou de imputar para ele um modelo de como ser. Ele está olhando para você para ser como ser, para descobrir como ele vai ser na vida. Entenda, querido, que tudo, cada detalhe do que você passa na tua vida, de dor, é o Senhor. Ah, mas por que aquele dinheiro não chegou 3 dias antes? Porque chegou exatamente no tempo necessário para a tua alma cozinhar. Para cozinhar lá dentro, e você chega hoje, Deus, não, vai mais um pouco, você aguenta mais um pouco. Para quando passar, ele fala, isso, é aqui que precisava, isso, passou. Fala, agora está livre. Ele fala, você que pensa, mês que vem vai vir de novo. E vai um pouco mais. E ele com isso, ele vai te esticando, igual o odre que a gente falou semana passada. Ele vai te abrindo e te laceando. Tudo coopera para o bem daqueles que andam de acordo com o propósito do Senhor. Tudo está no plano.
quando eu estou nesse lugar de propósito, quando eu permaneço nesse lugar que Ele me colocou, toda dor tem o propósito de gerar natureza em mim. Toda ela. Cada detalhe dela. Essa semana um cliente me ligou, e, você precisa baixar o preço, eu não estou conseguindo pagar. E falei, já está difícil, ainda pedi para baixar. E fui lá, baixei. E falei, Senhor, essa redução aqui estava no plano. O Senhor sabia. Eu não sabia, o Senhor sabia. Simples assim. E vamos para frente. E o Senhor vai suprir de outra forma. E pronto, esquece, vamos embora, está no plano. Porque tudo coopera. Porque o Senhor está querendo gerar em mim um nível de fé, de repente, maior do que Ele está querendo gerar no outro. Por isso Ele tem que me levar a andar em lugares assim. E não adianta você querer comparar os caminhos que Ele coloca você, a correção que Ele tem para você, com o que Ele tem para o outro. Sabe quando o mãe vai corrigir, aí você começa a falar do irmão? Não, porque ele também fez. Ela fala, cala tua boca, é com você o negócio. Porque ele é a história... Porque o pai e a mãe sabem o que cada filho tem. Aonde cada um precisa ser corrigido, aonde cada um tem dificuldade. Você conhece seus filhos. Eu sei que com a Clara, você fala, Clara, arruma a tua cama. Acabou. Com a Helena. Ixi. Você tem que ir lá, porque arruma a tua cama dela é pegar o que está no chão e jogar em cima da cama. Arruma a tua cama, ela pega o travesseiro, põe no lugar e sai. E você vai, arruma a tua cama. Eu falei, meu Deus, essa menina tem déficit de atenção, ou ela é muito rebelde. Porque ela não faz inteira a coisa. Você tem que ficar em cima dela. E eu falo, o senhor está querendo me tratar ou tratar ela, porque não é possível. Eu tenho que ficar em cima dela. E a Bel, nossa, como é difícil corrigir a Helena. Eu falei, fica com ela, tem que marcar em cima. Você dá a ordem e vai em cima ver se ela está fazendo. E conduz ela. Um dia a gente vai descobrir se o problema é ela ou somos nós. Deus está querendo tratar a gente em alguma coisa. Mas tem que ficar em cima dela. É o jeito que ela veio, ela está aí, ó. E na pior das hipóteses, ela parece com você. Não é comigo, não. Porque ela veio do jeito que Deus soprou. E eu preciso entender que isso está no plano de algum jeito. Eu preciso olhar para os meus filhos de forma profética, entendendo que tudo que eles manifestam é natureza. Ou natureza dos meus pais e avós querendo voltar, ou é algo novo que o Senhor está querendo trazer. Mas tudo é espiritual. Por que a filha do Robson começou a andar com 5 meses de idade? Eu não sei, meu senhor, tem alguma coisa que é rápido na vida deles. A igreja da casa do Robson é rápida, ela anda logo. Ela aprende a andar rápido. Simples assim. Eu preciso entender que tudo é profético. Para o homem espiritual, tudo é espiritual. E quando você entende isso, você entende que tudo que o Senhor traz, tudo, toda dor, tudo faz parte de um propósito. Tudo é algo que o Senhor está movendo. Não existe nada imperfeito. Imperfeito é quando eu saio do caminho. Imperfeito é quando eu rejeito a correção para andar em caminhos que eu começo até a atribuir a Ele. Não, entendi em Deus. Outro dia eu falei para a Bel, eu estava tão irritado com esse negócio de entendi em Deus, que eu falei para ela assim, você não é mais que entendi em Deus. Você fala assim, Deus me falou. Porque você não tem coragem de assumir, e eu não estou falando mais dela. Você não tem coragem de assumir e falar em nome de Deus. Deus me disse, porque você tem medo. Aí você joga pro eu entendi. Para fazer alguma coisa que você quer. Quer fazer, meu filho? Faça. Mas assuma. Deus me disse. Fala com todas as letras. Deus me disse. E assuma a responsabilidade. Ponto. Vamos Piauí. Deus me falou? Deus me falou nada, eu estou indo e assumo o erro se não for. É isso. Porque a gente quer desobedecer com pontinha do pé. Fecha o olho, eu entendi, eu acho que eu estava orando, e eu vi o passarinho bater o asa, fez um barulhinho, e a hora que ele bateu, eu entendi, que era para eu fazer tal coisa, que Deus já tinha falado para não fazer, mas é que eu acho que Ele está mudando os negócios, e eu entendi, e você vai na desobediência enganando a você mesmo. E eu hoje estou só assim, estou nem vendo. Vai para onde você quiser. Você já é maduro, a maioria já é. Vai, meu filho, você entendeu? Vai mesmo sem entender, vai para onde você quiser. Eu continuo no mesmo caminho. Eu continuo fazendo a mesma coisa que eu faço há 9 anos. Vim para cá, sem ter o que pregar, ficando na frente de Deus, falando, não tem mais o que pregar, não quero mais falar com aquele povo é rebelde, eles não gostam de mim, eles não cuidam de mim. E aí de manhã você acorda, limpa a cara e fala, mas tem que ir lá, do mesmo jeito. E que Deus falou, que tem uma promessa, aí tem 9 anos. 9 anos que eu comecei a andar nisso. E aconteceu alguma coisa de prático das coisas? Não, nada.
Mas não aconteceu e também não deixou de acontecer. Então, eu estou no caminho. E quantos anos mais vai? Não sei. Deus queira que não seja muitos. Mas até lá eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Ele não me mandou sair desse lugar. E as coisas que acontecem do lado de fora não podem me mover do lugar que Ele me colocou. Porque o lugar que Ele me colocou é para que eu me torne parecido com Ele. O lugar de correção é o lugar de me parecer com Ele. Não é um lugar de sofrer por pouco ou por muito tempo. É só o necessário para me parecer com Ele. Moisés ia precisar lidar com o povo mais rebelde que já existiu na face dessa terra. Ele precisa de 40 anos para deixar de ser aquele homem que queria matar os outros para resolver o problema e se tornar um homem mais manso da terra, a Bíblia fala. Mas foi 40 anos, sozinho com ovelha no deserto. Aí se tornou paciente, que só. 40 anos, se tornou paciente. Deus falou, agora você está pronto. Mas Deus não falou com ele durante 40 anos. Deus não veio ensinar, dar mandamento, escola bíblica, nada. O que Deus precisava, você precisa de 40 anos. Sozinho, para ser amassado, moído, cansado, desanimado. Aí Deus aparece e fala, pronto Moisés, aquilo que eu prometi. Moisés fala, agora não quero mais. Agora manda outro, eu não aguento mais, não sou mais para isso. Deus fala, não, é você mesmo. Agora que você está pronto. Debaixo do sol de 40 anos você ficou pronto. Quem é que imaginaria que aquele era o caminho que Deus tinha para tratar Moisés? Sozinho, 40 anos. Pronto, você está pronto. Para outros não. São 3 anos debaixo de fogo. Para outros são 5 anos dentro de uma igreja. Para outros são 2 anos sendo injustiçado. Eu não conheço um homem que eu tenha ouvido testemunho, que fez coisas grandes, que não passou por injustiça. Eu não conheço. Todos os que eu conheço, inclusive esse aqui que fala, teve em algum momento, em um lugar, onde ele foi injustiçado, humilhado, por autoridades de igreja. Todos os testemunhos que eu já ouvi de gente que eu respeito, e que eu olho e falo, pô, esse ministério, ele passou por isso. Todos. Eu lembro de um pastor, não lembro o nome dele, lá de Minas, dando um testemunho umas vezes lá no Mevan, ele contando, quando ele era jovem na igreja, uma igreja grande, devia ter umas 500 mil pessoas, 500 ou 1000 pessoas, e que uma vez o pastor convocou os homens para irem na igreja, para trabalhar, para limpar as luminárias da igreja, uma coisa assim, e ele chegou lá no sábado, disse que foi só ele e um amigo, não foi mais ninguém, e eles ficaram das 8 da manhã até as 4 da tarde, limpando o que deu, porque 6 horas de ensaio, então ele tinha que ir para casa às 4, tomar banho e voltar para o ensaio. Fizeram tudo que deu, só os dois, e foram embora. No outro dia, o pastor pega o microfone para falar que convocou os homens para virem na igreja, e disse que ele estava assim, nos primeiros bancos. E ele citou alguns deles ali, essa turma aqui, e essa cambada de vagabundo, veio aqui, largou as coisas sujas, e começou a xingar aqueles homens. Ele tinha ficado lá o dia inteiro e não conseguiu limpar. E o pastor chamando ele de vagabundo. Ele falou que ficou calado. Nem foi falar para o pastor, mas eu vim. Mas o outro, nada, caladinha. E passou os anos, ele foi para outro lugar, se tornou pastor e hoje ele é pastor de uma das maiores igrejas de Minas. O que era aquilo? Aquilo era Deus falando, deixa eu ver até onde vai tua paciência. Deixa eu ver até onde você pode se tornar como Moisés, alguém manso, que não tem necessidade de se justificar e se explicar, para que eu possa colocar pessoas debaixo de você, porque pessoas vão testar o teu limite, pessoas vão ser injustas com você, e eu quero saber se você vai querer devolver a injustiça em cima dela, se você vai se mover debaixo de injustiça ou de princípio, e como princípio, saiba que você é maior que elas, saiba que você é pai delas. Como princípio, saiba que o teu lugar está garantido, o delas é que não está. Agora, como lei, você vai querer exigir. Como lei, você vai querer levar diante de um tribunal. Me ofendeu, me irritou e pau neles. Você entende que tudo é para a tua correção. Agora, esse pastor, você acha que ele sabia? Naquele momento que ele foi humilhado em público, você acha que ele sabia que era Deus fazer? Nada. Essa hora ele só queria entrar num buraco e ir embora. Os princípios que ele carregava é que sustentaram ele no caminho que Deus tinha para ele.
Ele não sabia tudo que Deus tinha para fazer. Ele não tem como medir o que aquela experiência gerou nele. O que ele sabe é que o resultado final do caráter que ele tem é resultado de todos os caminhos que Deus tem para você. Por isso não desprezeis a correção do Todo-Poderoso. Você não sabe o que está sendo gerado em você, em cada toque de Deus, em cada varada que você recebe. Você não sabe o que aquilo está gerando de natureza. Não despreze. Não é nem aceite, é não despreze, não trate como qualquer coisa. Tudo é para nosso crescimento. Tudo é para moldar a imagem do Pai. O mais triste de tudo isso é quando a gente começa a atribuir a Deus uma natureza que não é dele. Quando a gente começa a tratar Deus como se ele fosse como nós. Jesus estava querendo gerar fé naqueles apóstolos. Quando ele dorme no barco e deixa que eles conduzam aquilo. Mas quando o barco começa a sofrer na tempestade, os discípulos viram para ele e falam: você não se importa com a gente. Você não me ama. Se você me amasse, você não me deixaria passar por isso. Se você gostasse de mim, você não falaria assim comigo. Se você me respeitasse, você não falaria assim comigo. A gente começa a querer medir a condução da vara no nosso padrão. E Jesus não fala nada, ele repreende o vento, chama eles de pequena fé, homens de pouca fé, tá? Mas para isso, imagina isso na cabeça de Jesus depois. Aqueles discípulos que já tinham provado de tudo, que Jesus se dava por eles, se sacrificava por eles, virando para ele e fala: você não me ama. Sabe quando teu filho vira para você e você fala que não vai dar um presente para ele, alguma coisa, e fala: você não me ama. Fala: então a medida de amor para você é isso. Todos os anos que eu te carreguei não valeu de nada. Tudo que a gente viveu até agora não valeu de nada. Isso aqui é o que mede, é o que determina se eu te amo ou não. Entendi. Essa é a hora que é bom que eu não fosse Jesus, senão eu jogava eles para fora do barco. Então agora vocês vão nadando para o outro lado. E é isso que a gente faz com Jesus. E vão parar de a gente faz, eu não faço, mas às vezes você pode estar fazendo. O Senhor não me ama, se o Senhor me amasse, eu não estava passando isso. Se o Senhor gostasse de mim, o Senhor não deixava eu viver isso. Uma coisa é você não entender. Uma coisa é você não conseguir aceitar de imediato, querer entender. Isso faz parte de toda a meninice. Crianças não entendem correção e querem entender porque estão apanhando. Ser imaturo é uma coisa. O outro lado é julgar o caráter de Deus. É julgar o caráter do seu pai, da sua mãe, baseado em correção. Esse é o ponto que Deus fala: você não me conhece mesmo. Você não entendeu nada para estar julgando a correção como falta de amor. Bastardo nunca foi corrigido. Por isso você não consegue entender correção. Em última instância, querido, a gente tinha que entender merecimento das coisas. A gente é muito cheio de merecimento. E por isso não consegue entrar em alguns lugares. Lembra dos ladrões da cruz? Eles começam: você é Jesus, desce daí. E aí um deles começa a falar: você não é o bom, você não falou que era o Filho de Deus? Salva você e salva a gente também. Ele está dizendo o que os discípulos disseram. Se você é filho de Deus, você ama mesmo a gente, então salva você e salva nós também. Porque o amor é alívio, o amor é me tirar daqui, o amor é me salvar. O outro que entende que não merece nada, ele vira e fala assim: o que você está falando? A gente merece estar nesse lugar. Esse homem não precisava estar aqui. Esse homem não precisava estar cuidando da minha vida. Esse Deus não precisava mandar o filho para me salvar. Eu só estou pagando pelo meu erro. E aí ele manda para Jesus uma brechinha: ó, lembra de mim lá depois, se der, bota eu lá também. E só isso basta para Jesus falar: não, você vai estar lá comigo também. Porque Jesus não precisa que você faça nada, ele precisa reconhecer que você é merecedor de nada. Ele precisa que você reconheça que você não é merecedor da mesa que você senta. Que eu não sou merecedor do ministério que ele deu. Que não, por mérito. Então no dia que faltar eu vou dizer: bom, estava bom até agora e era de graça. Jonas, debaixo da boboreira lá. No sol Deus manda uma árvore, ele: glória a Deus, agora eu estou na sombra. No outro dia a planta morre, ele começa a amaldiçoar. Deus fala: por quê? Você não tinha ela até ontem? Eu te dei, a hora que eu tiro você começa a amaldiçoar. Por quê?
Que direito você tem de ter aquilo? Você não tinha ninguém que cuidava da tua vida a vida inteira. Eu dei gente para cuidar da tua vida. Agora que se vira contra você, você começa a amaldiçoar. Qual é o seu direito de ter algo? A gente entende graça, às vezes se lança em cima da graça, como um lugar em que eu posso ser o que eu quero, e Deus, eu sou merecedor, porque Jesus me ama e eu sou merecedor. Querido, não sou merecedor de nada. Você não é merecedor de nada, nem das promessas que Deus fez. Elas não são por mérito, porque quem conquistou foi Jesus. Jesus é quem conquistou direito e autoridade de você poder ir nos lugares que Ele falou que você vai e dar ordem para o diabo naquele lugar. Foi Ele que conquistou, não foi você. E todo sofrimento, toda busca, isso é para te gerar uma natureza, não é para te fazer merecer. Todo sofrimento que você passa andando debaixo do que Deus colocou, não é para te fazer merecer nada, é para te dar uma natureza. Você entende a diferença disso? A luta que você está passando, as dores que o Senhor nos colocou durante esses anos de ministério, não é para te fazer merecedor de pregar, não é para te fazer merecedor de entrar em algum lugar, de receber uma promessa, nada disso. A dor é para gerar natureza, a dor é para manifestar Jesus. Não tem nada que você possa fazer para merecer lugar de governo. O lugar de governo, quem fez por merecer foi Jesus. E aí ele, que quis, pegou eu e você e colocou assentado junto com ele em lugar de governo. Ele te colocou assentado. Você não conquistou aquele lugar para estar assentado com ele. Foi ele que te colocou. Por quê? Porque sois filhos. E se sois filhos, sois corrigidos. E se não é corrigido, não é filho, é bastardo, não está sentado em lugares celestiais. Não estou, não está. Esse é um lugar para filhos. E filhos são caracterizados primeiramente que, se sois filhos, sois corrigidos. Isso é o que a Bíblia diz. Isso é o que diferencia quem é filho no meio dos outros. Aqueles que eu posso corrigir no meio de uma bagunça. Você. E os outros? Os outros são como cachorrinhos. Jesus servindo pão e aquela mulher gritando: Jesus, salva, ajude os discípulos, dá um jeito. Ele falou: não posso tirar o pão do filho e dar para os cachorros. Ele não estava chamando aquela mulher de cadela, de rua, não era isso. Cachorrinho era pet. Os cães na Bíblia é outra coisa. Cães é figura de pastor. Gulosos, a Bíblia fala. Cachorrinhos era outra coisa. Cachorrinhos eram os cachorros criados dentro de casa. Ele fala: vivem em casa, brincam com as crianças, são um amor, mas não comem na mesa. Não são filhos, são cachorrinhos. Eu não espero a natureza deles. Eu os alimento, mas eu não espero a natureza, então não posso repartir com eles o que é dos filhos. Por isso que alegrai-vos quando forem corrigidos. Outro dia eu vi a história da menina que era, eu esqueci a palavra quando não é filha, que você casa, é enteada. A enteada que foi corrigida a primeira vez pelo marido da mãe, ficou rindo. Tomou as varadas, ficou dando risada, feliz. Porque ele me recebeu como filha. É doido. Apanhou e ficou feliz. Porque ela entende, a criança entende que isso é sinal de ter sido recebido como filho. Nós que somos adultos aqui não entendemos. Por isso que se você não for como uma criança, você não vai conseguir entender o reino. Por isso que aqueles discípulos apanhavam e voltaram felizes por terem sofrido como Jesus, por serem reconhecidos como discípulos. Eles reconheceram a gente como discípulo. Porque eles falaram, não, eles bateram na gente. Então a gente é discípulo. Isso é o que Deus espera de nós. Que a natureza dele seja o que a gente mais deseja. E a gente vai entender. E se a gente começou a chegar ao ponto de ser corrigido, eu sou filho mesmo. Porque os vizinhos também vêm às vezes, meus amigos comem em casa. Tem um amigo mais íntimo que até vai viajar junto. Meu pai chegou a dar presente de Natal para um amigo meu uma vez. Mas a vara é só para os mais íntimos. É só para os de casa a vara. É só para filho mesmo. O resto, hoje vai ter churrasco ali, todo mundo vai comer. Mas só quem apanha é o Davi. Mas o churrasco que o Jonathan vai fazer, todo mundo vai comer.
mas a vara é só para o filho. O que é servido nessa mesa, o que é servido onde você come. Muita gente come. Mas vara, querida, é só para filho. É só para aquele que você olha e fala, você vai levar meu nome adiante. Você vai levar a natureza desse lugar adiante. Então você precisa ter a sua natureza arrumada. Amém, queridos? Fica de pé para a gente orar. Quero ler o último texto com você que está em Hebreus 12, no verso 10. Que diz assim: pois aqueles por pouco tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da tua santidade. Jesus, querido, já era filho quando ele vem do céu. Depois da cruz ele se torna Senhor. A cruz faz de Jesus Senhor que ele não era antes. Filipenses diz isso. Pelo que sofreu, pelo que se humilhou, recebeu um nome que está acima de todo nome. Você é filho já quando você é aceito na mesa. A correção de Deus, ela tem o propósito de transferir a santidade de Deus para você. De refinar a santidade dele em você. De te fazer Senhor sobre as áreas que não eram governadas na tua casa, na tua vida, na tua descendência. A correção é para te dar senhorio, não apenas identidade de filho, título de filho. Vamos orar, querido, fala com Deus. Talvez você precise se arrumar com Deus. Talvez você precise entregar a sua vida para Jesus, confessar Ele como seu Salvador. Talvez você já anda com Deus há muito tempo, cresceu na igreja, mas Jesus não cresceu em você. Se com a tua boca confessares e com o teu coração creres, querido. Se crer com o coração e confessar com a tua boca, você pode entrar nesses lugares. Isso é entre você e Deus. Fala com Deus, se ajoelha no seu lugar se você precisar. Se você quiser vir à frente, vem. A gente precisa entender o que é esse lugar de andar com Jesus. A gente começa a olhar para o Senhor e medir o avanço, baseado em manifestações. A manifestação que mede o teu crescimento em Deus é você se parecer com Ele, nenhuma outra mede. Judas andou aquele tempo todo e não tinha nada de Jesus nele, mas curava, profetizava, fazia tudo que os outros faziam, mas a natureza era a mesma anterior. Nunca se colocou nesse lugar. Como aquela mulher que beijou seus pés, me derramar diante de ti, como aquela mulher que beijou seus pés, me derramar diante de ti, como aquela mulher que beijou os seus pés, me derramar diante de ti, como aquela mulher que beijou os seus pés pra te adorar. Rasga meu coração, rasga meu coração, Senhor, estou aqui pra te adorar. Rasga meu coração, rasga meu coração, Senhor, estou aqui pra te adorar. Rasga meu coração, rasga meu coração.
Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, pela tua graça, pelo teu cuidado. Que o Senhor nos amadureça, Senhor, que o Senhor nos torne parecido com o Senhor. Que a gente reconheça em cada um dos nossos caminhos, Senhor. Que a gente te veja nos lugares por onde a gente anda. Que a gente confesse os teus caminhos em cada passo, Deus. Que a gente se sujeite a eles, Senhor. Nos ajuda a sermos obedientes, Senhor. A sermos submissos à tua vontade. Mesmo quando ela nos conduz à morte, Pai. Entendendo que o Senhor nos ama, Senhor. E que a morte do justo é preciosa aos seus olhos. Em nome de Jesus, que a gente possa remir o caminho dos nossos filhos, Senhor. E não deixar eles o mesmo caminho maldito que nós herdamos, Senhor. O mesmo caminho sujo, Pai amado. Que nós possamos deixar coisas melhores a eles. Que como Salomão, Senhor, eles comecem a reinar em cima de algo que a gente vai construir, Pai. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos, Senhor. Que o Senhor nos despeça em segurança, Pai. Que a tua graça seja sobre nós durante toda essa semana. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém.